Seja muito bem-vinda a mais esse vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais são as 3 possíveis rotas que você pode seguir para poder se tornar um advogado aqui na Irlanda. Eu vou começar pela rota que é um pouco mais difícil, demorada e cara, até a terceira rota que é um pouco mais simples, prática e menos cara, que foi a rota que eu escolhi. Esse vídeo vai ser uma virada de chave para muita gente. Então, se você realmente tem interesse em se qualificar como advogado aqui, vou pedir para vocês assistirem esse vídeo com muita atenção. Pega papel e caneta. Se precisar, volta, assiste de novo, faça as suas anotações. E, por favor, aproveitem porque tem bastante informação valiosa aqui para vocês. Só uma observação antes de eu começar a falar das rotas em si. Se você não tem interesse em atuar como advogado e simplesmente trabalhar na área jurídica aqui na Irlanda, você não precisa se qualificar. Lembra o último vídeo que eu expliquei um pouco sobre a função de Legal Assistant? Ou até mesmo outras funções como Legal Executive, Paralegal, enfim. Para essas funções, você não precisa passar pelo processo de qualificação. O seu background no Brasil muitas vezes vai ser suficiente, ou outros cursos que você possa fazer aqui também vão melhorar o seu currículo e vão te permitir entrar no mercado de trabalho sem passar pelo processo de qualificação, certo? Então vamos lá. A primeira rota eu vou chamar de começar do zero. Então, por essa rota, é como se a nossa graduação no Brasil não valesse de nada e você começasse do zero aqui. Então, seria você fazer um curso, uma graduação, não necessariamente uma graduação em Direito, não necessariamente um Law Degree, mas você fazer algum curso dentre aqueles que são considerados para esse tipo de processo, ou até mesmo você fazer direto um exame preliminar, para te permitir iniciar esse processo de qualificação como solicitor, tá? Então, esse é o primeiro passo, fazer uma das graduações ou qualificações que estão lá listadas no site da Law Society, ou fazer esse exame preliminar que vai te permitir você iniciar esse processo, tá? Uma vez que você passa por essa etapa desse exame preliminar, você pode fazer os exames F1s, que é basicamente a nossa prova da OAB lá no Brasil. Esse exame ele engloba a maior parte das áreas do direito, você vai encontrar constitucional, criminal, sucessões, enfim, todas as áreas de direito nessa prova chamada F1. Uma vez que você faz essas provas, é aprovado, você tem que passar por um processo de prática, um curso chamado PCC. Então, esse curso nada mais é do que a parte prática do dia a dia de um advogado. Você vai aprender como que funciona a vida de um advogado na prática. Então, é o curso profissional prático que você tem que fazer também para se qualificar por essa rota. Uma vez que você termina o PCC, você tem que fazer um training por 2 anos, que é literalmente você trabalhar, né? Você experimentar na prática tudo que você aprendeu até então. Passando pelo training de 2 anos, você pode aplicar para admissão no hall de solicitors. E aí, por que eu falo que, para mim, essa é a mais difícil e mais demorada e mais cara? Porque são várias etapas, né? Você vai ter que passar pelo exame preliminar, ou fazer uma graduação, um curso, fazer todos os F1s. Necessariamente você vai precisar estudar muito, ou você vai precisar fazer um curso preparatório para esses F1, é como se fosse a nossa OAB. E além disso, você vai ter que fazer o PCC e ainda mais 2 anos na prática. Muitas vezes é difícil ainda você encontrar uma oportunidade, né, de fazer esses 2 anos. O escritório tem que te aceitar como trainee. Então, é bastante demorado. Para vocês terem uma ideia, já de início eu adianto que o meu processo inteiro durou 1 ano. Então, comparada a essa primeira rota, só uma das etapas da primeira rota dura 2 anos. Para vocês terem uma ideia que realmente o tempo é bem diferente de uma rota para outra. Então, essa é a primeira rota. A segunda rota eu vou chamar de registro como advogado estrangeiro. Como que funciona, tá? Eu quero que vocês entendam desde então que se inscrever em Portugal é a porta de entrada para o advogado brasileiro aqui na Europa. Então, essa segunda rota, ela vai requerer que você já tenha se graduado no Brasil e que você já tenha passado na OAB no Brasil. Tá? Então, uma vez que você passou na OAB no Brasil, quer vir para a Europa,
primeira coisa que você faz, se você quiser continuar a sua carreira aqui, se inscreve em Portugal. Tá? É um processo que eu vou falar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo, mas é um processo relativamente simples, administrativo e que vai lhe abrir muitas portas, vai agregar muito valor ao seu currículo, então vale a pena você ser inscrito em Portugal, tá? Você sendo inscrito em Portugal, você pode se inscrever aqui na nosso site como um advogado estrangeiro, ou Foreign Lawyer. Esse registro como Foreign Lawyer na nosso site é a aplicação que você faz e você vai estar lá registrado. Existe uma lista bem limitada a propósito, não faz muito tempo que eu consultei essa lista de todos os Foreign Lawyers registrados aqui na Irlanda e realmente são poucos, tá? Então, uma vez que você está nesse hall de advogados estrangeiros, o que você tem que fazer para se tornar um solicitor aqui, para você poder atuar sozinho como advogado aqui, tá? Você tem que exercer uma atividade profissional ou exercer a lei aqui na Irlanda por 3 anos, sendo supervisionado por um solicitor aqui na Irlanda. Ou seja, você tem que conseguir uma oportunidade de trabalho, de realmente conseguir ser supervisionado por um outro advogado que já está qualificado aqui na Irlanda, né, um solicitor, e ficar 3 anos nessa função. E necessariamente você vai ter que comprovar essa sua atividade profissional pelo período de 3 anos. Passados os 3 anos, você tendo essa evidência, você pode pedir a sua admissão no hall de solicitors. Eu não acho que essa rota seja particularmente cara, mas eu acho que é demorada. São 3 anos. Como eu falei para vocês, a terceira rota me levou 1 ano. Então, comparado à primeira, comparado à segunda, eu acredito que a terceira vocês vão gostar mais, por ser mais rápida, tá? Então, essa é a segunda rota. A terceira rota, que foi a rota que eu escolhi, é a qualificação através da prova de transferência chamada QLTT, Qualified Lawyers Transfer Test. Essa rota é basicamente composta por 4 etapas. E assim, pessoal, eu poderia fazer um vídeo para cada etapa, porque tem bastante informação, bastante detalhe, mas eu vou tentar dar uma visão geral de cada etapa aqui para vocês. Surgindo dúvidas, deixem aqui embaixo. No final, eu vou falar um pouquinho sobre o meu e-book, que tem todas essas informações por escrito disponíveis para vocês. Então, eu sei que vão surgir mais dúvidas, mas não tem problema. A gente vai esclarecendo nos próximos vídeos ou através do meu e-book. E com certeza vocês vão sanar todos os questionamentos que podem surgir por aí. Essa rota, ela é composta por 4 etapas. Primeira etapa, inscrição na Ordem de Advogados de Portugal. Segunda etapa, inscrição para um certificado de elegibilidade. Terceira etapa, inscrição para as provas em si, que são chamadas QLTT, Qualified Lawyers Transfer Test. E quarta etapa, aplicação para admissão no hall de solicitors. Então, em relação à primeira etapa, inscrição na Ordem de Advogados de Portugal. Como eu falei para vocês, Portugal é a porta de entrada para os brasileiros que querem advogar na Europa. Esse é um dos motivos que você precisa realmente se registrar lá. Mas para essa prova especificamente, existe uma razão pela qual você precisa se inscrever em Portugal. Existe uma lista de países elegíveis para a aplicação dessa prova. O Brasil não está lá, tá? Alguns países da União Europeia estão lá, Austrália, alguns estados dos Estados Unidos também, mas Brasil não está. Então, entre a lista de países elegíveis que você pode encontrar no site da nosso site, o país que mais se aplica a nós brasileiros, que seria mais fácil da gente conseguir a qualificação, é Portugal. E por que isso? Brasil e Portugal têm um acordo, tá? Então, por esse acordo, a nossa transferência é muito simples. A gente não precisa morar lá, não precisa fazer uma prova lá. A gente simplesmente tem que fazer uma aplicação, juntar documentos e pagar uma taxa de 300 euros para poder se inscrever na Ordem de Advogados de Portugal. Então, é um processo simples, tá? A lista de documentos, ela tá disponível num link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês nos comentários. E é super intuitivo, tá? Esse link e esse documento. Lá você vai encontrar
todos os documentos que são requeridos para essa aplicação. Então, desde certificado de nascimento, até certidão de antecedentes criminais, o seu processo da OAB lá no Brasil. Então, todos os documentos que você vai precisar. Eu fiz todo esse processo aqui da Irlanda. Eu nem conheço Portugal, pretendo visitar em breve. Mas eu não precisei ir pessoalmente para nada. Para alguns procedimentos e documentos específicos, pode ser que você vai precisar de ajuda de alguém que esteja lá. Por exemplo, você vai ter que ter uma domiciliação lá, você vai ter que indicar um endereço lá e você vai ter que ter um número de identidade fiscal, que é o NIF. Então, para esses itens específicos, eu precisei de um auxílio de uma advogada que estava lá, tá? Então, pode ser que vocês precisam também contratar alguém que esteja lá para auxiliar nesses pontos específicos. Em relação ao tempo de processamento, eles dizem que demora em média 60 a 90 dias para ficar pronto. O meu ficou pronto até mais rápido, tá? Então, depende muito da demanda, depende muito de quando você vai estar aplicando. Então, essa é a etapa de inscrição em Portugal. Outros detalhes, outras informações, vocês vão encontrar nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, no meu e-book também. E num outro vídeo, talvez, a gente possa fazer só em relação à inscrição de Portugal, certo? A segunda etapa é a aplicação para um certificado de elegibilidade aqui na Irlanda. O que significa isso? O certificado de elegibilidade é uma espécie de declaração que vai atestar que você está apto a prestar os exames, a prestar o que é o TT. Para aplicar para um certificado de elegibilidade, você vai ter que preencher um formulário de aplicação, juntar alguns documentos e pagar uma taxa de 430 euros, tá? Em relação aos documentos, tá? Alguns detalhes importantes. Você vai ter que pedir um certificado de good standing lá na Ordem de Advogados de Portugal, para mostrar para a Law Society aqui na Irlanda que você está regular lá em Portugal, que você está pagando suas unidades direitinho, que você, enfim, não tem nenhum processo de ética em trâmite. E além dessa certidão original, você vai ter que juntar provas das suas qualificações, então o seu diploma, qualquer outro curso, especialização que você tenha feito. E por último, mas não menos importante, na verdade, um dos documentos essenciais e que eu acho que é um pouco difícil das pessoas conseguirem, são 3 referências que você vai ter que juntar, tá? Dessas 3 referências, 2 referências precisam ser de advogados que estejam atuando há pelo menos 5 anos e te conheçam há pelo menos 2 anos. Porém, esses advogados, eles precisam estar atuando em Portugal ou na Irlanda, tá? Então, 2 referências precisam ser desses advogados. Uma das referências pode ser do seu empregador, apenas uma. Não pode ser nenhum colega, tá? Precisa realmente ser um supervisor, um manager, ou um sócio do escritório, diretor, enfim. E não necessariamente o seu empregador precisa lhe conhecer por 2 anos, tá? Mas as demais referências necessariamente precisam ser de advogados que estejam atuando por 5 anos e te conheçam há 2 anos, inscritos na Irlanda ou em Portugal. E por que esse requerimento específico é um pouco problemático? Porque assim como eu não tinha experiência nenhuma em Portugal, já tinha começado a trabalhar na Irlanda, mas eu também não conhecia tanta gente assim. Por sorte, eu já estava no meu 2º escritório trabalhando, então pelo menos 2 solicitors eu conhecia. E eu tinha um colega em Portugal que nós fizemos faculdade juntos, ele já estava inscrito há mais de 5 anos, então eu não tive problema nessa parte. Mas eu vejo, conversando com colegas, que é algo que pega bastante ali na hora de aplicar. Muita gente não tem, por não ter experiência já aqui na área, né, por não estar trabalhando em escritório ou em empresa, acaba tendo um pouco de dificuldade nessa parte da referência. Não que isso seja um impeditivo, pode ser que você tenha que atrasar um pouco o seu processo até conseguir essas referências, tá?
Ou uma dica que eu posso dar para vocês, se vocês não tiverem as 3 referências que preencham todos os requisitos de 5 anos, 2 anos, quem sabe junta 4 referências que seja, mesmo que 2 delas não preencham os requisitos, mas você já está juntando 4, então tem chance da sua aplicação ser aprovada, tá? Então é isso, gente. A aplicação para o certificado de elegibilidade é basicamente isso: formulário de aplicação, documentos, taxa de 430 euros. Nessa ocasião que você está aplicando para esse certificado, você também pode aplicar para isenção de algumas das matérias das provas, tá? No próximo passo eu vou falar para vocês sobre as provas, especificamente, quais são as matérias que caem, o número de papers, né, que é chamado de paper. Mas aqui na parte da isenção, eu só quero esclarecer para vocês que se vocês tiverem alguma experiência prática no escritório ou empresa, Portugal ou aqui na Irlanda, em alguma das áreas que caem na prova, por exemplo, constitucional, contratos, criminal, você pode pedir isenção para não ter que fazer o exame nessa matéria especificamente. Então, isso é muito bom, gente. Vocês vão ver que são 6 papers, 6 matérias, e dentro dessas 6 matérias, às vezes elas estão divididas em 2, então no fim dá muito mais disciplina para estudar. E quanto mais você conseguir isenção, melhor. Menos conteúdo para você estudar, menos disciplinas para você ter que fazer o exame, certo? Se você pede isenção na hora que estiver pedindo o certificado de elegibilidade, você não paga nada para pedir isenção. Mas se você pedir isenção depois, aí você tem que pagar um valor X por cada disciplina que você está pedindo a isenção. Etapa 3, aplicação para as provas em si, para o que é o QT, Qualified Lawyers Transfer Test. Então, uma vez que você tem o seu certificado de elegibilidade prontinho, que é válido por 3 anos, você precisa aplicar para as provas, tá? Então, a aplicação das provas também é um formulário. Lá você vai ter que preencher os seus dados, escolher as provas que você quiser fazer. Então, você não é obrigado a fazer todas as disciplinas de uma vez só. Eu fiz todas as disciplinas de uma vez só porque, acostumada com a OAB no Brasil, eu achei que seria melhor sofrer tudo de uma vez só. Então, eu acabei estudando bastante, me empenhando e fiz todas as provas de uma só vez. Mas você pode dividir, você pode fazer 3 matérias de uma vez, 3 matérias de outra, enfim. Mas você precisa completar isso tudo num período de 3 anos, que é a validade do seu certificado de elegibilidade. Ou, se você não conseguir, o que eu acho difícil, mas enfim, pode acontecer, você pode renovar o seu certificado de elegibilidade e continuar fazendo as provas. Você não vai ter que refazer as provas que já fez, tá? Sobre as provas, são 7 papers no total, tá? Só que nós só fazemos 6 porque nós somos isentos de EU Law, que é a legislação europeia. Nós somos isentos porque nós somos qualificados em Portugal. Então, subentende-se que a gente já tem conhecimento da legislação europeia. Embora, né, essa nossa qualificação, essa nossa transferência é um pouco que automática. Então, não necessariamente a gente passou por nenhum estudo de legislação europeia antes de fazer essas provas. No meu caso, por exemplo, eu nunca lidei com legislação europeia e mesmo assim eu tive isenção automática. Então, quais são os outros 6 papers, tá? Eu vou ler para vocês porque são bastante e eu não quero esquecer de nenhum. O primeiro paper é Constitucional e Company Law ou Criminal Law. Então, nesse primeiro paper, você obrigatoriamente tem que fazer Constitucional, mas você pode escolher entre fazer Company Law ou Criminal. Então, ou corporativo ou criminal, tá? Paper 2, Contracts and Tort. Então, esses 2 são juntos no segundo paper, não tem como escolher, tá? Terceiro paper, Solicitor's Accounts, que é como se fosse a contabilidade de solicitor. Quarto paper, Probate Taxation, então ali a parte de sucessões e tributário, tá?
Quinto paper, Land Law and Conveyancing. Então, é a parte ali de propriedade, né, e a parte prática de propriedade. Então, você aprende um pouquinho como que funciona o registro de imóveis, a venda, enfim, essas transações que diz respeito à parte imobiliária. O próximo seria Professional Conduct. Professional Conduct é como se fosse a nossa prova de ética, conduta profissional. Essa prova, especificamente, são 15 minutos de prova oral. Então, todas as outras são provas discursivas, tá? Normalmente são questões problema ou uma espécie de redação, uma dissertação, tá? Exceto essa de ética, que seria uma prova oral de 15 minutos. Como que funciona a pontuação dessas provas? Você tem que acertar 50%. Então, constitucional, por exemplo, são 4 questões, você precisa acertar 2 completas, vamos dizer assim, tá? Algumas disciplinas você pode trazer material, constitucional, por exemplo, você pode levar a Constituição. E tem um conteúdo programático disponível no site da Law Society para você ter uma noção dos conteúdos que caem na prova realmente, tá? Eu vou falar um pouco mais num outro vídeo só sobre essa prova. Eu pretendo, né, compartilhar com vocês dicas, estratégias de estudo, como que eu me preparei para essa prova, quanto tempo que eu levei para realmente fazer todas essas provas. Mas hoje, pelo menos, eu quero lhe informar de como mais ou menos funciona. Então, material, conteúdo programático, tudo no site da Law Society, eu vou deixar o link aqui embaixo. Outro ponto interessante é que as provas, elas se dão normalmente presencialmente, mas durante a pandemia nós fizemos online. Então, a prova que eu fiz foi remota, então eu fiz de casa. Mas pode ser que quando você for fazer a prova, ela já vai ser presencial novamente, ou talvez a Law Society vai aderir ao sistema online para sempre, não sabemos, tá? Mas a última prova que teve foi online. Outra questão, valores, quanto que custa para fazer as provas? Então, as provas variam entre 165 a 225 por paper. Tem papers que são mais caros, por exemplo, constitucional e criminal que eu fiz, 225. Já a prova ética, 165. Ao todo, os 6 papers vão dar em torno de 1.230 euros. Gente, muitos mais detalhes e informações sobre essa prova, mas não tem como eu colocar nesse vídeo, porque esse vídeo já está bem comprido, então eu vou falar para vocês muito mais sobre a prova num vídeo separado, tá? Quarta etapa, uma vez que você passa nas provas, tá? Você foi aprovado em todas, o que você tem que fazer? A aplicação para admissão no hall de solicitors. Então, quando a gente passa na prova da OAB lá no Brasil, a gente também precisa aplicar para o nosso registro na OAB, né? Para a gente ser admitido na OAB. Aqui é a mesma coisa, a gente também tem que pedir para ser admitido na ordem, que seria o hall de solicitors aqui, tá? Então, mais um formulário de aplicação, documentos e uma taxa de 300 euros, tá? Os documentos, dependendo de quando você fez a sua aplicação para o certificado de elegibilidade, lembra? Você não vai ter que juntar novamente os documentos, eles têm validade de mais ou menos 12 meses. Então, no meu caso, os meus documentos ainda estavam dentro da validade de quando eu tinha aplicado para o certificado, e eu não precisei juntar mais muitos documentos aqui, tá? Basicamente só a prova de que realmente eu passei nos exames e, enfim, cópia do passaporte, documentos básicos. Uma vez que você é admitido no hall de solicitors, Thaís, posso começar a atuar como advogado? Não. Advogados aqui, para poder atuar, tem 2 condições, tá? Você precisa aplicar para um Practicing Certificate. Tem lá no meu feed do Instagram um post explicando o que é esse certificado. Vou deixar o link para vocês também no meu Instagram para vocês conferirem lá. Mas basicamente é um certificado que vai autorizar você, vai dizer que você está apto a atuar. É como se fosse a nossa anuidade lá no Brasil, porque você paga esse Practicing Certificate todo ano. Então você tem que renovar de 12 em 12 meses, todo ano, tá? Você tem que estar com esse certificado em dia
para poder atuar como solicitor. Essa é a condição número 1. Qual que é a condição número 2? Insurance. Você precisa de um seguro de responsabilidade. No Brasil nós temos isso também, mas não é obrigatório. Aqui o seguro é obrigatório, tá? Então, seja trabalhando no escritório, seja trabalhando por conta, seja trabalhando em empresa. Algumas empresas têm uma isenção de pagar esse seguro, mas eu não tenho propriedade para falar sobre isso porque eu trabalho no escritório, então não sei como que funciona a questão da isenção. Eu sei que para trabalhar sozinho ou para trabalhar no escritório de uma outra pessoa, você precisa ter esse seguro também, tá? Questão de valores, gente. O Practicing Certificate, ele varia de valor porque ele engloba uma série de itens. Então, se você quer ser membro de uma sociedade específica lá dos advogados, depende do que você quer incluir no seu Practicing Certificate. Eu, por exemplo, incluí todos os itens que estão lá no site para eu incluir. E deu o valor de 2.000 euros, aproximadamente, tá? Esse valor é anual. Então, essa é mais ou menos a média que você vai pagar, tá? Pelo menos no começo. E o insurance, eu não vou dizer para vocês quanto que é, porque ele é com base em alguns fatores. Por exemplo, no escritório nós estamos em 7 solicitors. Então, o insurance vai depender do número de advogados que tem no escritório. Então, é o escritório que paga para todos nós, para a equipe de solicitors, entende? Então, o valor é muito variável, vai depender de onde você trabalha, se você trabalha sozinho ou se você trabalha, né, para um outro advogado. Então, eu não vou dar média de valores aqui, mas só saibam que é obrigatório, tá? Tendo seguro, tendo o Practicing Certificate, você pode atuar, pode advogar normalmente. Gente, é isso. Eu sei que foi bastante informação, por isso que eu falei pra vocês, se precisar parar, se precisar voltar, assistir de novo. Muito detalhe, muita informação. Um conteúdo valioso, como eu falei, isso é uma virada de chave para quem acha que não pode escolher ficar aqui, para quem acha que nunca vai poder atuar como advogado aqui. É possível, tem 3 rotas disponíveis para você escolher o que fizer mais sentido para você, tá? Pessoal, lembrando novamente que eu fiz um e-book, eu escrevi todas essas informações que eu falei aqui agora, tudo mastigado, tá no meu e-book, eu vou deixar o link aqui embaixo. Além do que no meu e-book eu coloco todos os links para todos os lugares, todos os sites que você precisa acessar, que você precisa consultar. Então tá super completo, tá? Se você precisa disso por escrito, preto no branco, tá lá no meu e-book, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve agora. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta suas dúvidas. Eu imagino que você tenha ficado com bastante dúvida, tá? Se tiver qualquer sugestão, qualquer dica, qualquer comentário, crítica, por favor, interaja aqui no canal. Muito importante para mim que vocês interajam, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!